Paz do Senhor, eu vou estar aqui contando o meu testemunho. Eu nasci de 6 meses e 2 semanas. Nasci de 6 meses e 2 semanas. Passei um tempo na incubadora, né? E depois de um tempo, minha mãe descobriu que eu tinha deficiência visual, né? Porque ela percebeu que eu não acompanhava os gestos que ela fazia. E aí ela me levou ao médico e ela descobriu que foi por conta que a retina descolou. Então, por isso a deficiência visual. E aí começou toda uma adaptação, né? Para que eu pudesse ter autonomia, para que eu pudesse conhecer as coisas. E aí eu fiz estimulação precoce, né? Que toda criança tem que fazer. E aí foi quando eu dei meus primeiros passos com dificuldade, porque mais pra frente é descoberto uma paralisia, mas isso aí ainda vou contar mais pra frente um pouquinho. E aí eu andei com um pouco de dificuldade, né? Mas andava segurando nas coisas e nas pessoas quando era pra sair. Então, depois de um tempo, depois de ter passado por esse processo de adaptação para entender que eu não enxergo, né? Porque eu sempre convivi com primas, então era um processo complicado ver que ela fazia certas coisas e eu não podia fazer, né? Por conta da deficiência visual. Então eu comecei essa adaptação. Aí com mais ou menos 7 anos, 8 anos, eu fui para a primeira escola. E eu andava ainda, eu corria tudo, brincava com os meninos, era bom demais. Só que a partir daí a paralisia começou a se agravar, né? E eu passei a não ter forças para andar mais. E aí chegou no ponto de usar um carrinho de bebê, porque eu já não me sustentava em pé. De jeito nenhum, pudesse estar segurando o que fosse, mas eu não me sustentava mais em pé. Então começou toda uma readaptação novamente, porque eu estava cadeirante, né? Apesar de não ter cadeira de roda na época, mas eu estava cadeirante. Era um carrinho de bebê, mas se viu. E começou aquele processo de as pessoas olharem pra mim e bichinha, coitadinha. E isso acabava comigo, porque eu era uma criança. Então, foi todo um processo, né, de readaptação. Entender que independente daquilo, eu era capaz, né? E aí eu continuei na escola mesmo com preconceito dos meninos. Ganhei minha primeira cadeira. Só que antes da primeira cadeira vieram as quedas na rua, que era o pior, porque as ruas eram todas esburacadas e nisso eu caía muito. Só que aí depois de um tempo eu fui me acostumando, né? Já nem chorava mais, só levantava e seguia a vida, né? E uma certa feita, logo no início dessa adaptação, minha mãe me chamou e eu não me sustentava em pé. Eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou? Meu Deus, e agora? Como é que eu vou, meu Deus? E de repente eu simplesmente me ajoelhei e fui. Então Deus me deu a direção, né? Do que fazer e como fazer. Então assim, mesmo que pareça impossível, né? Deus, ele sempre nos dá a direção e sempre nos dá o caminho para que a gente venha enfrentar aquela situação. Eu achei super difícil, me passou um filme na cabeça, digo, nossa, vai mudar minha vida inteira. Só que Deus, ele já estava trabalhando, né? E começou a fisioterapia, eu senti muita dor, tinha noite que eu chorava de dor, né? Só que Deus, ele sempre foi nos sustentando, tanto eu quanto minha mãe, né? E com o tempo foi se agravando mais, até que eu perdi as forças de vez nas pernas, até não conseguia andar mesmo. Mas o segredo foi me apegar com Deus, porque era o único remédio, era o que me sustentava. E assim, ele já tinha
grandes planos, porque Ele já estava me preparando para coisas maiores. Porque é como eu costumo dizer, né? Que quando acontecem certas situações na nossa vida, que é para que a gente conte testemunho. Porque o que a gente vai contar se não acontecer certas coisas? Não que eu quisesse ficar cadeirante, claro, ninguém espera, né? Você andar até um tempo e depois ficar... Não, mas eu sei que Deus já tinha preparado, já estava... tinha tudo planejado desde que eu nasci. Então, o que me fez me tornar mais forte foi sempre a minha fé em Deus, assim, a vontade de fazer a obra, de crescer mais espiritualmente. Então, minha base sempre foi essa, né? Eu cresci em um lar evangélico, assim, da parte dos meus avós, né? Então, minha base sempre foi fé, força, né? E assim, passei por muita coisa, muito preconceito das pessoas que disseram que eu não conseguiria, que eu não iria chegar a lugar nenhum, que eu isso, que eu aquilo. Mas Deus, Ele sempre me sustentava, sempre segurando minha mão e dizendo que para Ele tudo é possível, não tem nada que Ele não possa fazer, né? E o que me dá mais vontade de prosseguir é ver o milagre que Ele fez na minha vida, porque aos 9 anos de idade, quando a gente descobriu a paralisia, a médica, ela praticamente me desenganou. Ela disse: você não era para falar, você não era para ouvir, você era para ter problemas mentais, você era para ter várias coisas que você não tem. Então, assim, é maravilhoso ver que os médicos dizem uma coisa, mas o nosso Deus, Ele diz outra, totalmente diferente. Então, eu não consigo andar, sim, mas eu falo, eu escuto. Não tenho problema mental. Então, nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele pode fazer com que você não tenha algo, mas Ele quer te dar algo melhor. Então, que mesmo quando pareça impossível, mesmo que você não entende, mesmo que você ache difícil, né? Deus, Ele sabe exatamente o que faz. Ele sabe até onde a gente pode ir. E Ele sabe que se Ele não fizer milagres na nossa vida, a gente não tem o que contar. Então, eu agradeço a Deus porque, apesar de tudo, Ele tem me sustentado, tem me dado sabedoria e tem me dado força para que eu nunca desista, né? E tem me feito entender que os planos dele são maiores do que os nossos, né? É que mesmo eu cadeirante hoje, Ele me deu capacidade para muitas outras coisas. Então, Deus, Ele é perfeito, não tem palavra que defina, né? E contando mais um pouquinho, eu sofri um acidente em 2014, né? A van do instituto bateu, uma mulher bateu na gente. Nisso, minutos antes do acidente, eu dormi, simplesmente dormi. E aí quando eu acordei, tava aquele barulho todo, o povo tudo chorando e eu sem entender nada. Aí eu perguntei e eles disseram: não, a van bateu. Aí eu não tava sentindo minhas pernas, tava doendo muito minhas pernas, eu não tava conseguindo mexer elas. E aí veio o desespero: meu Deus, agora eu perdi o movimento das pernas de vez? Eu perdi as pernas. Só que aí depois de um tempo foi melhorando, porque como machucou, aí ficou inchado, inflamado e tal. Aí foi melhorando. Só que me bateu o desespero, só que eu disse: calma, eu tô trabalhando, se eu fiz você dormir, então porque não tem porque você se assustar. Talvez se eu tivesse acordado, você teria batido a cabeça. Então, nosso Pai, Ele é perfeito, não tem definição maior das coisas que Ele faz, das maravilhas que Ele nos concede, né? E dos livramentos também. Então, mesmo quando parece impossível, insista e persista, porque Deus, Ele sabe exatamente o que faz, sabe até onde podemos ir,
Aguenta firme e não desista, continue a lutar. Jesus te ama, Ele é contigo e com certeza vai te ajudar, em tudo o que você precisar. O teu pranto Ele vai enxugar, basta você confiar. O seu testemunho vale a pena divulgar.